Graça e paz, meu irmão, minha irmã, amém? Mais um dia, né, que nós recebemos da parte do Senhor, somos gratos pela vida e nesse momento eu gostaria de meditar com os irmãos o Salmo de número 116, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 9. Queridos, esse salmo é um salmo de ações de graça, onde o autor ele quer agradecer a Deus por várias coisas que ele conseguia detectar na sua vida, que era uma ação divina, que era uma intervenção de Deus sobre a vida dele. E a primeira coisa que ele vai falar, ele fala assim: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve oração. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, a primeira coisa que ele começa a agradecer, às vezes nós vamos orar e às vezes parece que falta agradecimento. Mas esse salmista, ele começa a dizer assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve aquilo que eu falo. A minha voz alcança os ouvidos do Senhor. Isso é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E aí ele fala no versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Querido, mais do que saber de que Deus ouve a nossa voz, ele estava agradecido porque ele entendia que mais do que ouvir, Deus prestava atenção. Isso é muito importante. Inclinar os ouvidos, né, é quando você não quer perder uma palavra do que o outro está falando e você quer estar atento à narrativa, aquilo que o outro está colocando, então você aproxima o seu ouvido para ouvir, para não perder a linha de raciocínio. E ele falou assim: porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. E aí ele fala então olha, tudo que eu posso fazer durante a minha vida é invocar o nome dele. Enquanto eu viver, eu vou invocar o Senhor, porque eu sei que Ele ouve a minha voz e presta atenção nas coisas que eu falo. Que coisa gloriosa! E aí ele vai colocando agora outras situações que ele podia dar graças. Ele diz assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Queridos, a situação que ele narra aqui é uma situação muito angustiante. Ele sentia a morte amarrando a vida dele, laços de morte. Ele sentia a morte envolvendo a vida dele. E ele fala, e angústia. Além de ele sentir que a morte estava ali rodeando, né? Porque enlaçar significa você prender. Ele falou, olha, tinha laços de morte na minha vida. E então o meu coração começou a ter angústias. E não qualquer tipo de angústia. Angústias do inferno. Angústias do inferno se apoderaram de mim.
Então ele está colocando uma situação extremamente aflitiva, onde ele sentia a morte baforando a vida dele. E ele fala, bom, então eu caí em tribulação. A minha cabeça ficou tribulada e eu fiquei triste, porque eu percebi essa situação de morte, eu percebi que realmente as coisas não estavam favoráveis para mim e a qualquer momento eu poderia partir da terra dos viventes. Isso gerou em mim muita angústia e eu fiquei tribulado e fiquei angustiado. Olha que situação terrível. Mas aí no verso 4, ele vai falar assim, então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Então ele falou, a minha alma sente tudo isso, eu estou angustiado, livra, Senhor, a minha alma. Queridos, muitas vezes nós queremos cura, né, nas finanças, às vezes nós queremos cura no corpo, mas nós não queremos cura nas nossas emoções, nós não queremos receber a paz que excede todo entendimento, nós queremos que o problema seja tirado. E Deus quer nos ensinar, nos momentos de angústia, de tribulação, a invocar o nome dEle. A invocar o nome dEle. E Ele pediu, Senhor, Ele não falou me livra da alma, da morte, Ele falou me livra a minha alma. As coisas que eu estou sentindo, as coisas que estão rodeando a minha mente, que às vezes são mais perigosas do que a morte em si. Aquilo que pode realmente vir à nossa mente, ao nosso coração, nos assombrar, nos assustar, nos tirar do caminho da fé. E ele falou, Senhor, livra minha alma. E ele falou assim, compassivo e justo é o Senhor. Então ele estava orando, ele falou assim, eu sei que eu estou falando com alguém que tem misericórdia, de alguém que é justo nas suas decisões. O mundo é totalmente cheio de injustiça, mas eu sei que o Senhor, além de ter bondade, de ter misericórdia, Ele é justo e Ele é misericordioso. São as cordas do coração dEle que tocam a minha vida. Ah, querido, olha, que hoje você seja incentivado a orar, a entregar o teu caminho ao Senhor. E aí ele continua dando ações de graça para o Senhor e diz assim, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. E Ele me salvou. Parece que eu estou falando para mim mesma tudo isso. E estou. Achava-me prostrado. O Senhor cuida daqueles que são simples. O Senhor cuida daquele que simplesmente confia, que simplesmente se entrega, que simplesmente abraça o seu caminho. Às vezes nós somos muito complicados. E nós precisamos aprender a descomplicar a nossa vida. O Senhor vela pelo simples. E eu então me achava prostrado. Eu me achava sem forças. Eu não me achava em condição de levantar. Eu não tinha nada que me ajudasse a levantar. Mas o Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Querido, salvar significa tirar você de perigo. É isso que significa. A salvação eterna é livrando a gente dos portais do inferno. A salvação de uma doença é sempre quando você ouvir a palavra Ele salva, é porque Deus está te tirando de perigos, de confusões, de ameaça. Por isso que o nome dele é Salvador. Ele é o nosso Salvador. Não só o Salvador do inferno, mas o Salvador de todas as situações que você vai passar. Se você começar a enxergar Jesus não simplesmente como meu Salvador eterno, aquele que vai me levar para o céu, mas se você começar a olhar como aquele que em toda e qualquer situação pode tirar você do perigo, você vai ser mais feliz. Você vai ser mais feliz. E você vai clamar, ele vai te ouvir. Você pode estar triste, atribulado, prostrado, mas o Senhor, ele é misericordioso e ele vai te ajudar, ele vai
te salvar. Por isso, no versículo 7, ele vai dizer assim: olha, volta minha alma ao teu sossego. Fique em paz. Fica calma, alma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Volta minha alma ao teu sossego. Volta, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Oh, glória! Queridos, Deus é bom na sua essência, no seu agir, no seu falar, na sua justiça. Então ele falou: olha, começa a descansar. Começa a descansar. Volta ao sossego. Por que você está tão desassossegado? Volta ao sossego, pois o Senhor tem sido generoso. Generoso é quando a gente recebe mais do que precisa. Quando alguém é generoso com a gente, a pessoa não precisava fazer aquilo e ele faz. Ou ele superabunda, né, a misericórdia dele, dando mais do que aquilo que nós necessitamos. E aí ele vai falar no verso 8 de novo: pois tu me livraste da morte. O Senhor livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Querido, é esse o trabalhar que Deus tem comigo e com você. O Senhor, Ele quer te livrar da morte. E livrar o quê? A sua alma. Quando a nossa alma morre, como nós estávamos mortos antes, nos nossos delitos e pecados, mas Ele veio e deu vida juntamente com Cristo. Então nós passamos a ter e a receber a vida de Deus. E ele fala: pois tu livraste a minha alma da morte, das lágrimas os meus olhos. Querido, eu sei que pode acontecer muita coisa que seja digno de choro, digno de, sabe, você realmente se debulhar em pranto. Mas ele está falando aqui: o Senhor vai livrar você até de chorar. Quando alguém perguntar por que você está bem, por que você está feliz, eu quero dizer que isso aqui está se cumprindo na sua vida. Era para você chorar, era para você estar triste, era para você estar cercado de angústia, mas o Senhor te livra. O Senhor, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Que Deus é esse que nós servimos tão maravilhoso, que faz isso em prol da nossa vida? Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E para terminar, o versículo 9 diz assim: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O que fazer então, querido? O que fazer então, minha querida irmã? É decidir andar. É decidir caminhar com esse Deus. Sabe por que muitas vezes a gente está parado na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus? Porque a gente não entrou em acordo com Deus. Amós 3,3 diz assim: poderão andar dois juntos se não houver acordo? Jesus chamou você para tomar o jugo dele. E muitas vezes nós queremos que Jesus tome o nosso jugo. O jugo é aquele instrumento de canga que põe os dois bois para andar no mesmo compasso. E muitas vezes nós queremos ter uma vida independente. E aqui ele falou: olha, eu vou andar na presença do Senhor. Então, meu convite para você hoje é, sabe, lembra que o Senhor, ele tem um fardo leve, um jugo suave. Ele vai te conduzir mansamente para as águas de descanso. Mas muitas vezes nós não estamos andando, simplesmente porque nós não entramos de acordo com o Senhor. Então, nesse momento final de oração, mostre para Deus os teus caminhos. Fala: Senhor, eu que quero que o Senhor entre no meu jugo, mas eu que tenho que entrar debaixo do teu. O que está errado em mim? Fala comigo. Que caminho que eu estou andando
Que desacordo eu estou contigo? Fala comigo. Porque se eu andar com o Senhor, certamente todas as promessas que estão nesse salmo alcançarão a nossa vida. Deus abençoe você nesse momento de reflexão.